Quantos copos de água você já tomou hoje? Olá, sejam bem-vindos ao canal NutriInsight. Neste vídeo, vamos falar sobre a água, uma substância fundamental para a existência da vida, mas que, infelizmente, acaba passando desapercebida com frequência no nosso dia a dia. A água é importantíssima para o bom funcionamento do nosso organismo, de tal forma que consumir um volume adequado de água diariamente é crucial para a nossa sobrevivência. Assim, no vídeo de hoje nós explicaremos a quantidade de água que os seres humanos precisam beber para se manterem hidratados e com saúde, de acordo com as principais recomendações científicas vigentes. E já vamos logo dar um spoiler. Essa quantidade não são os famosos 2 litros de água divulgados por aí. Ficou curioso? Então fica com a gente até o final do vídeo para aprender mais sobre como hidratar adequadamente seu corpo. Vamos lá? A água é uma substância essencial para a vida. No corpo humano, ela está presente no interior de todas as células, mantendo sua estrutura e facilitando a ocorrência das reações químicas necessárias para o funcionamento adequado dos órgãos. A água também é fundamental para a produção dos líquidos corporais e, dessa forma, contribui para a digestão dos alimentos, para a lubrificação dos olhos e articulações, para a regulação da temperatura corporal por meio do suor e para o transporte de nutrientes, oxigênio, hormônios, entre outras substâncias pelo sangue. Além disso, a água auxilia na excreção de produtos derivados do metabolismo e de compostos tóxicos através da urina. Para você ter uma ideia em termos de quantidade, mais da metade do nosso corpo equivale apenas à água. Quando nascemos, 75% do nosso peso corresponde à água. E conforme crescemos, esse valor diminui gradativamente, podendo chegar até 45% do peso corporal nas pessoas idosas. Embora tenhamos bastante água no nosso corpo, essa água não forma uma reserva, pois ela é utilizada efetivamente pelas nossas células e órgãos, exercendo aquelas funções que já mencionamos. Associado a isso, todos os dias perdemos uma parte dessa água através da urina, do suor, da respiração e das fezes. Por isso, se ficarmos poucos dias sem beber água, inevitavelmente morremos. De fato, uma perda hídrica de 8%, que numa pessoa com 70 quilos equivale a 5,6 quilos, ou seja, menos de 6 litros de água, já representa uma situação de risco de morte. A baixa ingestão de água, mesmo que não seja em um nível que leve à morte, causa vários danos à saúde. A desidratação leve provoca alterações de humor, fadiga e déficit de atenção. Ao se intensificar, a desidratação causa aumento da temperatura corporal e queda da pressão arterial postural, que é quando a pessoa sente tontura ao se levantar da posição deitada para a posição em pé. Em casos mais graves de desidratação, a pressão arterial diminui independente da postura e a frequência cardíaca aumenta. De forma crônica, a baixa ingestão de água pode contribuir para a formação de cálculos renais e para a ocorrência de infecção urinária e de câncer na bexiga e no colo. Diante de tal importância, pesquisas científicas têm sido conduzidas com o objetivo de identificar a necessidade de água dos seres humanos, isto é, a quantidade de água que precisamos ingerir diariamente para repor o que foi perdido e garantir o funcionamento adequado do organismo. Entretanto, determinar essa necessidade não é uma tarefa fácil, pois existe uma série de fatores que interferem na quantidade de água que precisamos ao longo do dia, sendo os principais o clima, a atividade física e a alimentação. Neste vídeo, nós iremos destacar 3 recomendações científicas de ingestão de água,
Mas antes, é preciso esclarecer que falaremos apenas das recomendações voltadas para pessoas adultas. Crianças, adolescentes, mulheres grávidas ou que estejam amamentando, esportistas ou pessoas com alguns tipos de doença, a exemplo da insuficiência renal, possuem recomendações diferenciadas de ingestão de água. Se vocês quiserem saber mais sobre essas recomendações diferenciadas, deixem aqui nos comentários suas sugestões para os próximos vídeos. Dito isso, vamos à primeira recomendação de água para adultos. Ela foi elaborada em 2004 pelo Institute of Medicine, ION, dos Estados Unidos, e orienta uma ingestão diária total de água de 3,7 litros para homens e 2,7 litros para mulheres. A segunda recomendação foi elaborada em 2010 pela European Food Safety Authority, EFSA, e estabelece 2,5 litros de água por dia para homens e 2 litros para mulheres. Para chegar a esses valores de ingestão adequada de água, os pesquisadores levaram em consideração dados de estudos realizados com pessoas que viviam nos Estados Unidos e em países europeus. Esses estudos investigaram a quantidade de água que essas pessoas ingeriam diariamente e analisaram a osmolalidade do sangue e da urina. Bem, mas o que é essa tal osmolalidade? A osmolalidade indica a concentração total de substâncias dissolvidas no sangue ou na urina e é uma das medidas utilizadas para avaliar o estado de hidratação de uma pessoa. A terceira recomendação de ingestão de água é da Organização Mundial de Saúde, OMS, e foi atualizada em 2020, considerando o conjunto dos valores de referência propostos pelas instituições dos Estados Unidos e da Europa, que nós já comentamos, e ainda considerando as recomendações estabelecidas na Austrália e Nova Zelândia. A compilação dessas recomendações resultou nos valores de ingestão adequada de água de 3,2 litros para homens e 2,7 litros para mulheres. Ter em mente essas recomendações já é um bom começo para se hidratar corretamente. Mas calma, nos acompanhe até o final do vídeo para você aprender a como personalizar essas recomendações de acordo com o seu próprio contexto de vida. As 3 recomendações que mencionamos foram baseadas em estudos estrangeiros. E então, cabe o questionamento. Será que essas recomendações de água se aplicam a nós que moramos no Brasil? Bem, nós já falamos que vários fatores interferem nas necessidades diárias de água. Por exemplo, você deve ter notado que a quantidade recomendada de ingestão de água é maior para homens do que para mulheres. Essa diferença se deve ao fato de, em geral, os homens apresentarem maior peso corporal e maior quantidade de massa muscular, o que lhes confere maior volume corporal e, portanto, maior necessidade de água quando comparados às mulheres. Assim, é possível perceber que o peso corporal é uma variável importante para estimar a quantidade de água que devemos ingerir diariamente. O ION, a EFSA e a OMS não expressam suas recomendações em termos de volume de água por quilograma de peso. Porém, a partir dos valores de referência de peso corporal adotados por essas instituições, nós podemos estimar uma ingestão adequada de água entre 35 a 45 ml por quilo de peso. Outro fator importante a ser levado em conta é o clima. Pessoas que moram em regiões mais quentes transpiram mais para manter a temperatura corporal. Assim, essas pessoas perdem mais água na forma de suor e, portanto, necessitam ingerir mais água durante o dia. O mesmo vale para aquelas pessoas que praticam exercício físico ou possuem um trabalho que demanda esforço físico. Considerando o modo como os valores de recomendação de água do ION e da EFSA foram elaborados, eles são mais apropriados para pessoas com nível de atividade física leve a moderado, vivendo em clima temperado. Isso significa que nós, brasileiros, que vivemos num país de clima tropical,
provavelmente tenhamos que ingerir um volume maior de água do que o proposto por essas recomendações. Embora ainda não exista uma diretriz de ingestão de água específica para a realidade brasileira, a OMS propõe uma ingestão de 4,6 litros por dia para pessoas com nível de atividade física moderado que vivem em regiões de clima tropical, o que equivale aproximadamente a 65 ml de água por quilo de peso. É importante ressaltar ainda que as 3 recomendações mencionadas nesse vídeo consideram o volume total de água que necessitamos ingerir por dia, ou seja, consideram a água propriamente dita, mais a água encontrada nos alimentos e em bebidas. Assim, a quantidade de copos de água que você deve beber para atingir essas recomendações depende da sua alimentação. Mas, atenção! Aqui cabe um aviso muito importante. Bebidas adoçadas, bebidas energéticas e bebidas alcoólicas não são a melhor escolha para a hidratação do seu corpo, pois elas contêm açúcar, adoçantes artificiais, aditivos alimentares, entre outros compostos que não fazem bem à saúde e devem ser evitados no nosso dia a dia. Por isso, você deve se hidratar preferencialmente por meio da ingestão de água pura e da água encontrada em alimentos in natura. Se você não sabe quais são esses alimentos, assista ao vídeo 10 passos para a alimentação saudável, parte 1, cujo link está disponível na descrição. Nessa discussão sobre o volume de água que devemos beber por dia, é válido mencionar que essas recomendações não são exatas, isto é, elas não representam uma quantidade exata de água que serve para suprir as necessidades de qualquer pessoa adulta. Isso porque, voltamos a repetir, vários fatores interferem nas nossas necessidades diárias de água. Inclusive, o tanto de água que você precisa ingerir hoje pode ser diferente do tanto que você deveria ter ingerido ontem ou do que precisará ingerir amanhã. Então, se existe tanta variabilidade, para que servem essas recomendações afinal? Essas recomendações servem como um norte, propondo um valor médio próximo do que seria suficiente para nos manter hidratados. Aqui vamos dar algumas dicas de como você pode aplicá-los no seu dia a dia. Em primeiro lugar, você pode começar calculando a quantidade recomendada de ingestão de água de acordo com o seu peso corporal. Como vimos, esse valor varia entre 35 a 65 ml de água por quilo de peso, a depender da temperatura de onde você mora, do quanto você se expõe ao ambiente externo, do seu nível de atividade física e da sua alimentação. Por exemplo, para uma pessoa que pesa 65 quilos, é recomendado uma ingestão total de água entre 2,3 a 4,3 litros por dia. Em segundo lugar, é importante prestar atenção aos sinais que o seu corpo dá quando está desidratado. Um desses sinais é a sede. Portanto, esteja atento a essa sensação e atenda ao seu chamado prontamente indo beber água. Outra dica é observar a coloração da sua urina. A cor que reflete um bom estado de hidratação varia entre o amarelo claro e o transparente. Uma cor amarela mais intensa da urina e até mesmo um cheiro mais forte indicam que você está desidratado e precisa beber mais água. Em terceiro lugar, é interessante ter consciência do volume de água que você ingere ao longo do dia. Para isso, você pode contar quantos copos de água você bebeu ou ainda reservar uma garrafa com água exclusivamente para você. Hoje em dia, existem até aplicativos que nos ajudam a monitorar nossa ingestão de água. Em quarto lugar, devemos alertar que o volume de água recomendado para você não deve ser ingerido todo de uma vez, mas sim fracionado durante o dia.
Isso porque um grande volume de água ofertada em curto período de tempo pode ultrapassar a capacidade dos rins de excretar o excesso de água, causando hiponatremia, que é a redução da concentração de sódio no sangue. Essa condição representa risco à vida, levando à fraqueza muscular e acúmulo de líquido no cérebro e nos pulmões, prejudicando o funcionamento desses órgãos. Como diz o ditado, tudo em excesso faz mal, inclusive água. Você gostou das nossas dicas? Então, curta e compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas também possam aprender a como se hidratar melhor. Se você ficou curioso e quer saber mais detalhes sobre o assunto, você pode consultar o e-book Água, Hidratação e Saúde, publicado pela Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, que está disponibilizado gratuitamente na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!